Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração aqui na antena da Rádio Alto Minho, às segundas-feiras, depois das 22, também posteriormente com imagem no site e redes sociais da tua rádio. O tema para esta semana, Maria do Céu, tem a ver com os hábitos que nos deixam mais cansados. E são 15. E são 15. Alguns, porque há outros que vocês devem mais, ter e que nós nem vamos referir. Selecionamos 15. Selecionamos. Obrigado, ouvintes, por estarem aí, por nos ouvirem e por nos darem o seu feedback e até algumas sugestões para os programas. Como sabem, nós temos andado a refletir e a falar sobre questões da saúde, o que é que está ao nosso alcance e o que é que nós podemos fazer. Eu hoje e nestes tempos e nestes últimos tempos, nem sei como é que vos diga isto, todos nós sabemos que a saúde é uma das coisas mais importantes para nós, mas eu cada vez mais, de uma forma observadora, sem críticas, sem julgamentos, e eu acho que as pessoas não sentem realmente que isso é importante, porque eu vejo à minha volta e vejo-me a mim também, eu própria, a ter atitudes comigo na alimentação, em tudo aquilo que eu faço, que realmente são contrários à manutenção de uma boa saúde. Nós sem saúde não somos absolutamente nada. E aquilo que comemos e aquilo que bebemos, pronto, sei falar do ar que respiramos, e essas coisas todas são realmente fundamentais para nos mantermos bem. E eu começo a pensar, e acho que o ouvinte deve refletir e pensar para si mesmo se realmente a sua saúde é uma prioridade para si, ou será só apenas quando estiver doente. Exatamente, é que nós, enquanto estamos saudáveis, cometemos graves erros na alimentação e noutras coisas. Em todas as áreas da nossa vida. No sono e outras coisas que já aqui falámos muitas vezes. E só damos valor, de facto, quando estamos doentes. Aí já aparecem os cuidados. E quando nós temos uma atitude de prevenção e de cuidado e de sermos proativos com a nossa própria saúde, as coisas até funcionam a nosso favor, tendo em conta que há uma questão natural e que nos ultrapassa e nos transcende, mas tudo o que nós podemos fazer para realmente mantermos aquilo que é mesmo a prioridade e o que é mesmo fundamental da nossa vida, que é a nossa saúde, então é um bom caminho. Tudo aquilo que nós fazemos quando estamos a dar literalmente tiros nos pés, nós realmente devemos pensar, porque amanhã é sempre um tempo, amanhã temos sempre tempo de reverter, mas as coisas uma vez feitas dificilmente serão revertidas. Um hábito que realmente não é nada saudável e que nos deixa mega cansados é a desidratação. Nós achamos, e nós falamos muitas vezes aqui no programa, que é importante bebermos 1,5 litro de água, 2 litros, pronto. É sempre importante beber água. E nós achamos que o chá, que o café, que eventualmente o leite ou a sopa que contam para esse 1,5 litro, mas não contam. E nós, se não tivermos o hábito de bebermos determinado número de copos antes ou depois da refeição, convém não ser no meio da refeição, nós realmente chegamos ao final do dia e lembramos que não bebemos água. Beber água deve ser um hábito tão fundamental como irmos à casa de banho. O problema é que só bebemos muitas vezes água quando temos sede, por exemplo. Exato. É? Exato, mas nós temos que beber água. Senão não sentimos, quando dizemos beber água, é água mesmo, não é? Água mesmo. Porque a água está presente nos alimentos. Sim, água mesmo, porque a água está presente nos alimentos, nos vegetais e na fruta e por aí fora. Mas eu estou a falar mesmo água. E eu muitas vezes dou-me conta, e eu falo por mim, dou-me conta ao final de um dia que não bebi água suficiente ou devia ter bebido mais porque sinto essa necessidade e é como diz o Fernando, nós raramente temos sede, nós só temos sede se estamos em situações de extremo calor ou se fazemos exercício de forma extrema, é que nós sentimos isso. Nós estamos a dizer, não vamos sentir sede, porque nós quando sentimos sede, alguma coisa já está mal. É porque houve uma perda. Houve uma perda considerável para termos essa sensação. Por isso, queridos ouvintes, beber água é muito importante para a nossa saúde e é um hábito terrível que realmente nos deixa muito cansados e letárgicos e aquela coisa de não apetecer fazer nada. Outro hábito que nos deixa muito cansados e nós nem percebemos é o sedentarismo.
E temos a ideia que não. Sim, por sermos sedentários estamos mais cansados. Exato, é que nós pensamos é preciso descansar, relaxar, aproveitar, mas nós estamos a falar num sedentarismo já como um hábito instalado, ou seja, você não, tem um elevador e sobe para a sua casa ou para onde for de elevador e não pensa que as escadas que podem ser uma alternativa, e é muito cansado. Claro que sim, se nós vamos cheios de compras ou cheios de malas pelas escadas, não é nada conveniente e até pode fazer mal. Estou a falar em situações do cotidiano, aquelas situações que estão ao seu alcance e que você está só consigo mesmo. Por isso, até porque o exercício físico revigora, e aí é que está o segredo e a diferença para o sedentarismo. É verdade. E por isso há questões de que nós como sedentários, e eu falo também que tenho assim, de vez em quando tenho que dar um esforço mental e a todos os níveis para sair um bocadinho daquela rotina e não apetece fazer nada e é melhor não fazer nada e depois ficamos e não fazemos nada e pronto, isso a mim realmente perturba-me imenso e quando estou assim no dia seguinte tenho que fazer o dobro para tirar pelo menos aquela ideia mental. Porque eu ainda não percebi muito bem como é que estes hábitos são tão negativos para nós, mas nós continuamos a fazê-los. Isto tem a ver também com aquela questão mental, que nós temos maus pensamentos e nós alimentamos os maus pensamentos sabendo nós que eles são maus. Esta questão que se nós estivermos atentos, não é tão fácil assim acabar com o mau pensamento, nem é tão fácil assim acabar com um hábito já enraizado de sedentarismo. E eu não estou a falar, por exemplo, eu sou do género que faço a minha atividade física, mas eu não sou do género de deixar o carro a 5 km para ir a uma loja. Não sou mesmo do género de fazer isso. E peço imensa desculpa, mas é verdade. Por isso nós temos que, dentro da nossa própria vida, nós temos que arranjar os mecanismos para deixarmos de ser sedentários, porque com esta baixa de sedentarismo nós vamos ter muito mais coisa. Bem-estar, redução de peso, melhor circulação, melhor foco mental, menor tendência para a depressão. Ou seja, infindável. E sempre ajustável à nossa condição, sim, é preciso dizer isso também. Exatamente, eu acho que nós temos que ajustar esta questão do desporto à nossa vida, à nossa idade, à nossa condição física. E para quê? Para que as coisas corram bem. Nós não podemos, de repente, pensar que vamos fazer pesos e que vamos fazer imensos pesos, porque só podemos provocar até grandes lesões e que nos impossibilitam depois fazer alguma coisa. E eu acho que o grande passo de gigante para o sucesso são baby steps, são passos de bebê, são pequenos passos em que você dá todos os dias e que a sua mente não trabalha contra si. E quando você dá mais um passo, dá mais outro e chega, por exemplo, ao final de 28 dias ou de um mês, você percebe que é capaz. Isso é o melhor antídoto para que você tenha motivação, para que você consiga até ter um diálogo com a sua mente que diz que não é preciso, que você não falha, que você está sempre a falhar e que você até quer muito isto, mas depois não consegue. Ou seja, nós temos estas variáveis todas que realmente não estão a nosso favor. Muito bem, Maria José, vamos avançar, vamos falar agora de alimentação e de nutrição, que é muito importante. E este hábito pode gerar alguma controvérsia, não é? Este hábito que nós vamos falar agora, e é uma questão de nós só sabemos que estamos melhor ou que não estamos mal se nós formos regularmente ao médico. É muito importante, queridos ouvintes, ir regularmente ao médico, ir regularmente ao dentista, fazer alguns exames que eles possam recomendar e depois o seu corpo dá sinais que alguma coisa pode estar bem ou não. E hoje cada vez mais se fala no lifestyle anti-inflamatório, na alimentação anti-inflamatória, na nossa vida, na nossa atitude anti-inflamatória. E realmente uma atitude anti-inflamatória é nós começamos a introduzir essencialmente alimentos crus à nossa alimentação, vegetais e cuidado com a fruta. A fruta tem muito açúcar e o açúcar não é anti-inflamatório, mas é inflamatório. Tem que se ter cuidado com as porções que se comem de fruta. Exato, e tem que se ter muito cuidado com as porções que se come de fruta e realmente optar por vegetais e substitutos da carne. Agora, queridos ouvintes, há uma coisa muito importante.
que eu acho que nós cada vez mais devíamos estar atentos. Nós devíamos comer carne vermelha uma vez por semana. Uma vez por semana. Mas não é a abolição total, como muitos defendem. Não é? Pronto, se nós conseguirmos ver qual é a carne onde o animal foi criado, o que é que ele consumiu, porque normalmente agora tem que ter esses rótulos e que é muito importante. Se você souber, se tiver certo que esse animal foi alimentado com relva de forma natural, relva não, erva de forma natural, queridos ouvintes, isso é uma carne saudável. Mas eu não estou a dizer para se comer 500 gramas de carne, eu não estou a dizer para comer uma carne que dá para uma família de 8 pessoas, eu estou a dizer que nós poderemos ter entre 80, 100 gramas, 120 gramas de carne, chega para as nossas necessidades de ferro, queridos ouvintes, e de outros nutrientes que são importantes para a manutenção da nossa saúde, da nossa jovialidade. E eu acho que é muito importante nós termos a noção daquilo que devemos comer, mas mais importante na denominação de origem daquilo que nós consumimos e encontrar substitutos. É o tal princípio da alimentação equilibrada. Mas, queridos ouvintes, é importante aquilo que a carne vermelha nos dá, e se for de um animal saudável e criado de forma natural. Dá proteínas essenciais. Dá proteínas essenciais e é fundamental. Eu vou dizer uma coisa que muitas pessoas até se podem incomodar, mas o fígado é super importante. Além de ferro, tem vitamina B12. E se nós conseguirmos introduzir isso de vez em quando, não sempre, porque nós perdemos o hábito de comer, eu comia quando era pequenina, mas nós, com estas alterações todas, umas muito boas e outras não tão boas, nós perdemos o hábito de comer determinadas coisas. E hoje em dia, eu mesmo falo com as minhas filhas sobre algumas coisas que eu comia quando era mais nova e elas ficam chocadas. Mas nós temos que reverter um bocado essa situação. Os bifes de fígado era aqui há uns tempos nós uma carne que se vendia naturalmente nos talhos, por mas exemplo. Hoje em dia não sei ainda se existe, então. Mas como se diz na economia, a saída é pouca, não é? Por isso, queridos ouvintes, se vocês puderem introduzir o mais importante de tudo que eu acho nesta fase de todas as vidas, é estar atentos àquilo que compramos e àquilo que consumimos, saber a origem, saber como, mas percebem o que eu estou a dizer, mas muitas vezes nós vamos com tanta pressa a comprar e não nos queremos dar ao trabalho, nem a esses pormenores que são tão importantes que passamos à frente muitos detalhes da vida. E eu acho que uma das coisas mais importantes é realmente estarmos atentos e ir um bocado àquela ideia dos nossos pais, dos nossos avós, em que nós comíamos algumas coisas de forma cíclica e que há aquela sabedoria popular de algumas coisas, queridos ouvintes, que têm alguma razão. Sempre sem exageros. E no capítulo da alimentação, Maria do Céu, há a comida preferida dos nossos jovens, não é? O fast food. Pronto, não é só dos nossos jovens. Sim, também há alguns adultos que gostam. Sim, e isto, pronto... E abusam, não é? Que é o pior, não é? É o abuso. Pronto, eu acho que as pessoas são livres para fazer o que quiserem claro. e pronto, e nós andamos aqui a fazer um programa há muito tempo e estamos sempre a falar sobre fast food e da má alimentação, mas eu também estou a falar de Coca-Cola. Só estamos a falar de hábitos que o deixam mais cansado. Pronto, eu nem devia dizer Coca-Cola, Sprite, 7-Ups, Ice Teas e por aí fora, já estamos também a alargar também aquilo que bebemos, mas eu fico hoje impressionada porque nas escolas até há um nutricionista que faz as emendas para as semanas e que nós fomos a verificar as coisas não são assim tão rigorosas, e depois vamos a escolas em que tiram aquelas máquinas em que se metia uma moeda e que saía bolicaus e por aí fora, mas vemos depois outras coisas que não batem certo com essas. E eu acho que nós devemos estar atentos à forma como educamos, de uma forma coerente, consistente, persistente, os nossos filhos. Porque às vezes não dá jeito. Vamos a McDonald's, desculpem a publicidade, mas não é só McDonald's, há tanta coisa que nós de uma forma rápida comemos ou uma sanda ou comemos ou aquilo que for e nós não percebemos que aquilo que estamos a comer é sobretudo alimentação inflamatória que causa uma inflamação generalizada dos nossos órgãos que nós nem podemos perceber, depois temos uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá e pensamos que não é nada, que foi alguma coisa que nós fizemos. É a alimentação processada. É a alimentação processada.
Eu não estou a dizer, Mas de vez em nem quando, eu até, faço. de vez em quando sabem. Sim, está bem, mas eu não estou a dizer isto de vez em quando. Fazer alguma coisa. É não criar o hábito. O problema são os hábitos e as rotinas de uma forma consistente. São as escolas que têm à frente cafés que vendem, não sei o que mais, e que a escola deveria dar soluções para que as crianças não fujam, os adultos, os jovens, os adolescentes, para essas zonas para escolher outras comidas. São as escolas que devem ter esse cuidado. O problema é que as escolas têm muitas preocupações, muitos interesses, e isso acaba por ser uma preocupação menor. Mas a má alimentação, queridos ouvintes, é a causa das doenças que nós temos, porque se nós nos alimentarmos um bocadinho melhor, aquilo que vamos dar ao nosso organismo são alimentos que não são tão negativos. É claro que nós não temos a saúde, não temos as coisas na nossa mão, mas se nós contribuirmos de uma forma criativa e participativa e atenta, podemos ter menos problemas de saúde, já não estou a falar de coração. E começo também com o nosso estado geral, como por exemplo com o hábito que vem a seguir, que tem mais a ver já com a mente, não é? Nós andamos muito preocupados com a questão da alimentação. Agora estou a falar de uma forma metafórica, a alimentação que damos à nossa mente. Eu não estou a falar de ômega 3, queridos ouvintes, ou de peixes ricos em óleos essenciais, em azeites essenciais. Estou a falar de a forma como nós alimentamos a nossa mente com maus pensamentos, com maus presságios, com má onda, com críticas, com julgamentos e por aí fora. Nós achamos que somos os donos da verdade, nós achamos que estamos acima de qualquer um, e então fazemos todo tipo de comentários, todo tipo de considerações tão desagradáveis. E hoje é tudo tão desagradável se nós estivermos atentos. Eu não estou a ser pessimista, eu só estou mais atenta a que as pessoas não estão atentas a um reforço positivo, a uma palavra amiga. Esta questão de mandar uma boca, porque nós devemos ser honestos. Essa boca, entre aspas, não foi pedida e por isso guarda as coisas para si, ou então fale sozinho na casa de banho, porque estas coisas, queridos ouvintes, caem muito mal, e há pessoas que são muito mais sensíveis a opiniões e a sugestões e que realmente pode ser uma pedrada literalmente na cabeça e que as pessoas ficam mesmo desorientadas. E o pessimismo gera um fluxo depois muito maior de outros pensamentos negativos. Assim, imaginem, eu ontem fiquei pessimista. Não fiquei pessimista, eu ontem fiquei ligeiramente deprimida. Fui fazer um tratamento aos joelhos e tive uma dor inacreditável. Quase desmaiei, é pena não ter desmaiado mesmo. Pronto, foi uma pena. Tenho que falar com o meu cérebro se desliga. E isto fez-me pensar, queridos ouvintes, na quantidade de pessoas que sofrem. E isto eu fiquei deprimida e pessimista momentaneamente, porque aquilo passou. Foi muito mau, mas passou, e é uma coisa que supostamente me vai fazer bem para os meus joelhos, e vou estar livre disto durante um ano. Daqui a um ano lá vou ter que pensar como é que vou resolver essa questão, mas fez-me pensar na quantidade de pessoas que estão doentes e que têm dor e que ficam sem esperança, e isto é muito complicado dizer a alguém para relaxar, para pensar noutras coisas, porque não dá. E eu acho que entendo o que eu estou a dizer. Sim. Há pessimismo, há falta de motivação e há depressão que tem uma razão tão concreta. E é o tal não conseguir desligar. Eu não consegui desligar. Por isso, para essas pessoas que estão assim, eu acho que há a terapia da dor, que eu acho que é muito importante para questões muito mais graves. E já a consulta da dor também. Falem e peçam, e porque eu acho que realmente é brutal e é completamente desumano, mas as coisas são o que são. O problema disto é que uma pessoa estando nesse registro, é esse registro que vai continuar, e uma pessoa não consegue ver outra coisa, parar a mente para pensar noutras coisas e ter uma atitude positiva, porque é impossível, entendem? Por isso esta questão do pessimismo e da depressão são coisas que nós devemos tratar, não no momento, mas antes, e vermos como é que nós vamos conseguir arranjar estratégias para conseguir balançar situações que nos aparecem na vida e que nós não estávamos a contar. E aliviar a nossa carga mental. E aliviar, porque eu acho que estas questões, quando nós estamos num momento, seja ele qual for, pode ser dor física, emocional, o que você quiser, querido ouvinte,
Nós temos realmente que ter uma atitude de que alguma coisa nós podemos fazer, e vocês não se esqueçam que os amigos são a melhor fonte para nós ficarmos menos deprimidos e menos pessimistas. Maria do Céu, podemos passar à frente o próximo tema que tem a ver com o sono e é recorrente aqui Sim, no nós programa. estamos para falar de sono. Queridos ouvintes, não venham falar que eu só preciso 4 horas, se falar 5 horas. É muito importante. Nós hoje temos uma ferramenta importante, chama-se Google, entre outras. E, portanto, vejam o que é. E sempre que possam, façam uma cesta. Funciona mesmo. Uma nap. Por acaso façam funciona. uma power nap, porque funciona não precisa mesmo. ser muito extensa. 20 minutos a meia hora chega. Sim, eu tenho outras estratégias que são altamente revigorantes, mas que acho que são demasiado dramáticas e são demasiado... Por isso, vamos nas calmas. Tudo muito radical, não. É um bocadinho radical, e por isso, mas realmente é altamente revigorante. E o próximo hábito também podemos passar à frente, porque também é sujamente falado. Eu sou ex-fumadora. E eu, como ex-fumadora, penso como é que é possível eu ter fumado. É muito nefasto para a saúde. Eu acho que não tem vantagem absolutamente nenhuma. Nós podemos ter uma adição ao álcool, pronto, que é igualmente mau, ou uma adição à cafeína, igualmente má, quando se tomado sempre em exagero. Mas, queridos ouvintes, qual é a vantagem de fumar? Eu também acho que as escolas deviam estar mais atentas. Eu comecei a fumar na escola. E vê-se miúdos, ainda por cima com esta publicidade toda, com este marketing todo, com as imagens brutais que têm nos maços de tabaco, mas agora há as alternativas aos cigarros e por aí fora, que são igualmente más. E eu não percebo como é que a escola, por exemplo, porque é onde os alunos estão mais tempo e que realmente deve haver um controle, vão para trás disto ou vão para trás daquilo e começam a fumar, porque na escola começam a fumar. E eu percebo que eu estou a dizer, sim. Passam 8 horas, 9 horas do seu dia na escola e começam por aí. E eu acho que nós devíamos ter uma atitude muito mais assertiva, muito mais rigorosa relativamente a isso, porque eu sei que hoje em dia os professores não podem fumar na sala de aula. Os professores têm que sair da área escolar para ir fumar. Por isso que nós devemos ter algum cuidado para ver o que é que se passa com os nossos alunos, porque começam muito cedo, e se começam muito cedo temos que ver por onde andam, e isso é uma tarefa dos pais e dos professores. Podemos dar aqui um saltinho para depois voltar atrás e falar do álcool também. Sim, o álcool que é também muito nefasto. Não, mas é assim, mas sabem uma coisa, enquanto que fumar toda a gente sabe que provoca cancro, não é? E pronto, é mau. O álcool ainda é visto como sendo cool, porque as pessoas ficam muito mais extrovertidas e porque falam mais, e fica relaxado. Provocam relaxo. Para mim, quando vai o álcool é tão negativo como fumar e como outros hábitos. E antes de dormir é muito mau. E antes de dormir, queridos ouvintes, façam uma pesquisa para ver qual é o impacto do álcool à noite e o mal que nos faz. Por isso, não vamos falar muito sobre essas questões, porque vocês sabem, fumar é mau, o álcool é mau, todos estes vícios que realmente provocam doenças muito graves e alteração de comportamento, destroem famílias, tudo e mais alguma coisa, não falando das drogas, são comportamentos e são hábitos que nós realmente não provocam só cansaço, provocam a destruição do ser humano. Já agora, Maria, só podemos juntar também aqui a cafeína em excesso, que também interfere muito com o sono, e podemos juntar o tabaco, o álcool e aqui a cafeína. Os três, queridos ouvintes. Algumas coisas que vocês não saibam, o Google cada vez está mais assertivo e orienta, não é para causar pessimismo nem depressão, mas é para estarem atentos sempre que fazem alguma coisa que é hábito e rotina. Depois há aquelas pessoas que dizem, eu bebo só um copinho. Realmente um copinho de vinho, meio copinho de vinho todos os dias, não faz, segundo o que dizem, não faz mal. Eu não sei se fumar um cigarro por dia, se é assim tão negativo. O problema disto tem a ver com um hábito, aquilo que nós fazemos todos os dias, ou o vinho todos os dias, o cigarro todos os dias. O melhor é não fazer. Qual é a sua vantagem? E tem a ver com isto. Quer dizer, vale a pena ficar doente por um cigarro? Percebem? Temos que realmente pensar o que é que nós fazemos, se realmente nos ajuda ou nos retira o nosso vigor.
e a nossa forma de nós vermos a vida. Maria José, já quase para o final do programa, vamos voltar aos problemas da mente, não é? Para falar da desarrumação e da desorganização, que também influi muito no nosso cansaço, neste caso mental. Nós fizemos um programa sobre uma senhora, que agora esqueci-me do nome, de uma senhora japonesa que... Sim. Tinha um método de organização. Que é uma expert em termos de arrumação e que faz workshops, é mesmo incrível. E, queridos ouvintes, vejam esta coisa, vocês chegam a casa e têm uma casa arrumada, perfumada, pode ser com óleos essenciais, aquilo que vocês quiserem, e pensem que vão chegar a casa e a casa está um degredo, literalmente. Isto dá uma ansiedade e um mal-estar brutal, porque depois causa discussões entre as pessoas, porque toda a gente tem que ajudar, depois estas pessoas não fazem, e por isso que os ouvintes, ter um ambiente organizado é meio caminho andado para um ambiente calmo, sereno e confortável. Eu não dizia confortável, estou a dizer agradável de se estar e de se viver. Por isso, estar num ambiente desarrumado, é só olhar, já dá assim um certo cansaço, porque vemos o que temos que fazer, mas depois temos a procrastinação, que também não é nada benéfica, e por aí fora. Depois, uma coisa muito difícil, não saber dizer não. Eu acho que nós temos falado tantas vezes de saber dizer que sim e saber dizer não. É o politicamente correto isso. Sim, nós dois vivemos numa situação, num contexto, naquilo que vocês quiserem, de uma forma tão politicamente correta, que eu honestamente penso que nós andamos todos a atuar. Nós não dizemos o que pensamos, não dizemos não, dizemos sim, e isto cada vez mais nos tira aquela vontade de nos levantarmos e defendermos uma causa, de dizermos a alguém que é incorreto, ter um comportamento, uma atitude, uma crítica que seja homofóbica, xenofóbica, aquilo que vocês quiserem. Percebem? E nós cada vez menos fazemos isso, queridos ouvintes. Eu acho que é um hábito que a mim me deixa muito cansada, porque não está bem, e porque isso não nos ajuda de forma nenhuma a ter esse comportamento quase alinhador com alguém, e vamos atrás, ou então ficamos nós connosco próprios, e depois é muito importante nós conseguirmos falar, porque eu acho que é muito fácil uma pessoa se perder no meio de uma sociedade que a sociedade que somos nós, politicamente correta. Muito bem, fechamos assim o programa desta semana com estes hábitos que nos deixam mais cansados. 15, mais ou menos 15, faltou falar aqui de alguns, como o excesso de trabalho e aquilo que exigimos muitas vezes a nós mesmos e que depois nos pode levar ao fracasso se não conseguirmos concretizar, mas em próximos programas ainda daremos aqui algumas achegas também com os próximos temas que temos aqui para o momento de inspiração. Este programa chega ao fim. Obrigado, Maria Céu, também ouvintes. Ficamos no fecho com um tema do novo álbum da Taylor Swift, a norte-americana, que está neste momento em digressão pelos Estados Unidos, há de chegar à Europa ainda durante este 2023. All of the Girls You Loved Before é o tema. Nós voltamos então de hoje a 8 dias. Muito obrigado.